essa aqui. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo ele é composto pelo pavilhão auricular, o meato acústico externo e a membrana timpânica. O pavilhão ele tem a função de captar e direcionar o som até o meato. No meato contém células apócrinas que liberam uma substância chamada cerúmeo, que é impermeabilizante e protege todo ele contra fatores exógenos. O tímpano, ou a membrana timpânica, tem a função de vibrar mediante estímulos sonoros e também converte e amplifica vibrações. No ouvido médio, temos os ossículos, que são esses três aqui, e a trompa de Eustáquio, que é esse caminho aqui. Uma imagem melhor que podemos ver aqui. Os três ossículos, martelo, bigorna e estribo. E aqui a trompa de Eustáquio. Uma imagem melhor para visualizar ele é essa daqui. O martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossículos amplificam as vibrações geradas pelas ondas sonoras e também reduzem a pressão sonora que chega no ouvido. A trompa de Eustáquio, ela auxilia na manutenção do equilíbrio da pressão do ar entre ambos os lados da membrana timpânica. E além disso, ele faz drenagem, não permitindo o acúmulo de secreções no interior da orelha média. A janela oval é essa partezinha aqui. Ela liga o ouvido médio ao ouvido interno. Falaremos agora sobre o ouvido interno. O utrículo e o sacro, eles estão bem aqui. Neles encontram-se células sensoriais específicas e cristais de carbonato de cálcio. O peso desses cristais curva os cílios das células sensoriais e, dependendo do grau de distorção, gera estímulos nervosos, que informam ao encéfalo, através do nervo, a posição da cabeça no espaço, mesmo se tiver com os olhos fechados. A cóclea, que é essa estrutura aqui é possível para ver melhor. Ela parece um caracol. O papel dela é transformar a vibração dos líquidos e estruturas adjacentes em mensagem nervosa. Ela segue o caminho pelo nervo coclear, que eles estão aqui. Aqui dá para ver e aqui também. Ela envia a mensagem através desse nervo, que é a ramificação do oitavo nervo craniano. O canal semicircular é essa estrutura aqui. Posterior, anterior e horizontal. Ao efetuar um movimento angular ou de rotação da cabeça, as células sensoriais geram estímulos nervosos. Como cada canal semicircular está situado em um plano do espaço, com a informação que recebe de todos eles, o cérebro é capaz de distinguir o sentido e a intensidade dos movimentos rotativos. No sistema olfatório, tudo tem início com a passagem do ar a partir das fossas nasais, que são separadas por septos. Depois da entrada do ar pelas fossas nasais, ele vem para a cavidade nasal. E é nessa cavidade nasal que a gente encontra estruturas que são responsáveis pela interpretação e produção das sensações olfativas. Aí, no teto da cavidade nasal, a gente encontra a mucosa olfativa, ou mucosa amarela, que é constituída de células nervosas especializadas e que possui prolongamentos, que são chamados de cílios, e esses cílios eles são mergulhados no muco, e esse muco ele recobre toda a cavidade nasal. Já na região inferior, a gente encontra outra mucosa, que é a mucosa vermelha, que ela é rica em vasos sanguíneos, por isso que tem esse nome, por ser vermelha, rica em vasos sanguíneos e glândulas secretoras. Pronto, aí agora a gente vai ver mais ou menos como se dá esse esquema. Primeiro, as células olfatórias,
elas vão e detectam as substâncias odoríferas, essas moléculas que estão trazendo odor, por exemplo, de uma flor, de um alimento, etc. Aí então elas vão e detectam. Aí os cílios que a gente pode ver, por exemplo, aqui, esses cílios, eles possuem moléculas receptoras específicas para determinadas moléculas odoríferas. E quando essas moléculas receptoras e essas substâncias odoríferas, elas se conectam, elas se encaixam, elas geram impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos, ou impulso elétrico, como bem quiser chamar, eles vão e levam esses impulsos em direção ao cérebro, um sinal nervoso em direção ao cérebro, onde então é interpretado o cheiro de determinada coisa que está sendo sentida. Pronto. Aí no caso, se uma pessoa ocorreu uma lesão, um acidente e atingir a parte da fossa craniana, a gente pode ver que acaba atingindo o nervo olfatório. O nervo olfatório ele passa na região da fossa craniana anterior, da parte anterior. Então, acaba atingindo o nervo olfatório. E isso pode acabar levando à perda da sensação do cheiro e tal. E se for muito grave, essa lesão no nervo olfatório pode acabar a pessoa, o indivíduo, perdendo totalmente a sua sensação de sentir o cheiro das coisas, ou então pode ser um tipo de lesão temporária. Pronto, agora eu vou falar sobre alguns problemas no sistema olfatório. O primeiro problema ele se chama epistaxe. A epistaxe ocorre quando há o rompimento dos pequenos vasos que passam pela mucosa. Aí, com o rompimento desses vasos, ocorre a perda de sangue pelo nariz. Aí, outro caso bastante conhecido também é o caso da sinusite. A sinusite se dá pela inflamação da mucosa dos seios da face, região do crânio, formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. E por fim, outro problema também muito conhecido é a rinite. E a rinite é uma reação imunológica do corpo a partículas inaladas que são consideradas estranhas. Essas substâncias, elas são chamadas de alérgenos. Sistema gustatório. O sistema gustatório é intimamente ligado ao sistema olfatório, pois com a mastigação os aromas se tornam cada vez mais intensos, ajudando na identificação do sabor. Por isso, os receptores olfativos estão dentre os principais componentes do sistema gustatório, assim como a língua, a faringe, o palato e a epiglote. É o sistema gustatório que permite a identificação da textura, se ela é agradável e se o alimento é comestível. Os receptores que recebem as informações na mucosa basal da língua são as papilas gustativas, mais propriamente os botões gustativos. Estes se encontram situados na papila gustativa em torno de um poro central. Estes botões, eles são constituídos por um poro gustativo, células basais, células de apoio e células gustativas, ligadas a axônios gustativos aferentes. São as papilas gustativas responsáveis por detectar o sabor dos alimentos. Essas papilas são espalhadas por toda a superfície da língua, podendo ser fungiformes, filiformes e valadas. Aproveitando que estamos a falar sobre a língua, um fato curioso sobre ela é que, assim como a sua impressão digital, a língua também difere de pessoa para pessoa. Gustação ao paladar é o nome dado à sensibilidade gustativa.
Essa sensibilidade pode identificar sabores como doce, amargo, salgado e azedo. Bom, eu vou falar um pouco sobre as estruturas do sistema visual. O olho humano é uma estrutura fotossensível de alta complexidade, capaz de detectar com enorme precisão a forma, a cor e a intensidade de luz refletida pelos objetos. Nós temos aqui o globo ocular. Ele é constituído por 3 túnicas: a camada externa, que é formada pela esclera e pela córnea. A camada média é formada pelo coroide, pelo corpo ciliar e pela íris. Já a camada interna é formada pela retina, que, através do nervo óptico, se comunica com o cérebro. Vou falar um pouco agora a função de cada uma dessas estruturas. A esclera, ou esclerótica, é a parte branca e mais externa do olho. Ela tem a função principalmente protetora. Já a córnea é a parte transparente e que tem como função focar a luz através da pupila para a retina. Já a íris, ela é a parte colorida do olho. Fica atrás da córnea e só é vista porque a córnea é transparente. No seu centro encontra-se a pupila. A pupila que tem como função regular a entrada de luz no olho, contraindo-se em ambientes iluminados